Paz do Senhor, irmãos. Estejam todos na graça de Deus, amém? Nesta manhã, eu vou entrar aqui no livro de Ezequiel, capítulo 34, do versículo 1 em diante, amém? Essa palavra fala sobre a profecia contra os pastores e líderes e os seus pecados. E veio a palavra do Senhor a mim, dizendo: Filho do homem, profetiza contra os pastores de Israel, profetiza e dize a eles: Assim diz o Senhor Deus: Ai dos pastores de Israel que se apacentam a si mesmo. Não devem os pastores apacentar os rebanhos? Aqui nesse capítulo fala sobre os dirigentes, mais especificamente os últimos 4 reis de Judá. No entanto, num sentido geral, inclui os líderes espirituais de qualquer tipo, desde a época de Jesus a hoje, no nosso tempo. Comeis a gordura e vos vestis de lã, a cevada matais, mas não apacentais o rebanho. Não fortalecestes as fracas, nem curastes a doente, não enfaixastes a quebrada, e nem tornastes a trazer para o rédeo, a desgarrada, nem procurastes a perdida, mas dominais sobre elas com rigor e com crueldade. As fracas se refere às ovelhas sem energia, enquanto a doente se refere àquelas que estão sofrendo de doenças mais definidas. A quebradas são aquelas que caíram de uma rocha ou de algo como um precipício, e desse modo machucaram e ficaram aleijadas. Cada caso requeria o tratamento apropriado. E também os não e os nem devem ser observados. A ideia é: o Espírito Santo observa cada necessidade específica e o cuidado requerido para essa necessidade pelos verdadeiros pastores, o que estes na verdade não eram. A elas estão espalhadas por não haver pastos, e ficaram para pastos de todas as feras do campo, porquanto se espalharam. Um verdadeiro pasto que as protegessem, elas não tinham. E as minhas ovelhas andam desgarradas por todos os montes e por todas as colinas altas. Sim, por toda a face da terra andam espalhadas as minhas ovelhas, sem haver quem as procure, nem quem as busque. Nem um só pastor, ou seja, rei, do reino do norte de Israel foi piedoso. Felizmente, Judá contou com vários que foram, mas os últimos 4, como já dito, eram tudo menos piedosos. Esses 4 foram Joacás, Joaquim e Zedequias. Nessa primeira parte aqui, Deus está falando com os pastores, com os líderes, não só da época de Jesus, como de hoje também. O que quer dizer que hoje os pastores, os líderes nas igrejas, quando seus fiéis se afastam ou desaparecem dos bancos, eles não se preocupam em ir atrás para saber o que está acontecendo, em procurar por aquele irmão, que o significado das ovelhas somos nós, os irmãos, que estão fracos na fé, muitas vezes doente mesmo, debilitado, porque existe a doença espiritual e existe a doença carnal. Muitas vezes os irmãos se afastam da igreja, mas vamos dizer assim, no geral, nós não se preocupamos em ir atrás daquele irmão para saber o que está acontecendo, se ele está doente, se ele está passando por uma dificuldade, ou até mesmo com um problema espiritual. Porque hoje, na vida que nós estamos vivendo, acontece sim de nós se esfriarmos na fé, de nós
se afastarmos dos caminhos do Senhor. Então, os líderes das igrejas, que são os pastores, que são os nossos líderes, cabe a eles sim também, mas não somente a eles. Porque nós, irmãos, temos que se compadecer da dor do próximo. Porque muitas vezes, se o pastor não pode, talvez ele não possa ir, os próprios irmãos que estão frequentes dentro da igreja, pode sim, gente. Nós podemos sair das nossas casas e ir na casa do irmão, bater na porta e saber o que está acontecendo. Se for uma doença, às vezes carnal, saber o que nós possamos fazer. Claro que nós não somos mestres, mas vale a oração, vale a intercessão, orarmos por aquele irmão. Existe a doença espiritual, aquela pessoa que está com uma depressão, que está com uma ansiedade, que está triste, que está sofrendo uma perda. Tudo isso faz parte do quadro da igreja, é um corpo. Nossa igreja é um corpo. Igreja, placa de igreja não salva ninguém. Que é como muitos dizem, se a placa fosse tão importante, irmãos, ela não ficava do lado de fora da igreja, ali, só ali, fora. A importância de uma igreja somos nós, porque nós somos a igreja, nós somos um corpo. É nós que vamos ouvir a palavra, é nós que vamos interceder, é nós que vamos orar e é nós que vamos buscar por nossos irmãos. Vamos para o capítulo 7, o juízo deles. Portanto, pastores, ouvi a palavra do Senhor. Vivo eu, diz o Senhor Deus, que visto como o meu rebanho foi entregue à rapina, e as minhas ovelhas vieram a servir de pastos a todas as feras do campo, por falta de pastor, e os meus pastores procuraram as minhas ovelhas, pois se apacentaram a si mesmo, não apacentaram as minhas ovelhas. Aqui em Ezequiel havia dito: ouvirás as palavras de minha boca, e lhes anunciará da minha parte. E agora a advertência virá, sendo transmitida fielmente pelo profeta. Vivo eu, diz o Senhor, Deus é efetivamente forte. Na verdade, trata-se de um juramento feito pelo Senhor de que os pastores seriam destruídos, visto que eles haviam destruído o rebanho. O atual evangelho por dinheiro encaixa-se nessa descrição. Muitos profetas, muitos pastores, hoje eles se preocupam com dinheiro, eles se preocupam com o bem-estar dele próprio, não da igreja. A igreja em si somos nós, somos irmãos. Portanto, ó pastores, ouvi a palavra do Senhor. Assim diz o Senhor Deus: eis que eu estou contra os pastores e requererei as minhas ovelhas das suas mãos. E lhes farei deixar de apacentar as ovelhas, nem os pastores se apacentarão, mas a si mesmo, pois eu livrarei as minhas ovelhas da sua boca, e não lhes servirão mais de alimento. Isso não se cumprirá antes da futura era do reino, quando Israel por fim aceitará o grande pastor, o Senhor Jesus Cristo. Hoje eu estava lendo uma palavra que falava sobre as ovelhas perdidas. É uma frase que fala: muitas ovelhas desgarradas, elas não se voltam para a igreja com medo dos olhares de desprezo de outras ovelhas. Somos ovelhas do corpo do Senhor, porque Deus, Jesus Cristo, é o nosso pastor e nós somos suas ovelhas. Quantos irmãos caem na tentação e se afastam dos caminhos do Senhor e acabam entrando no mundo, aquele mundo que ele é acolhido,
Qual é o mundo que ele está sendo acolhido? O mundo das drogas, o mundo da prostituição, o mundo do pecado. Esse é o mundo que algumas ovelhas desgarradas estão sendo abraçadas. Sendo que elas tinham que continuar sendo abraçadas pela igreja, pelo corpo da igreja, que somos nós. Muitos não querem se voltar mais para os caminhos do Senhor por medo de serem acusadas, de serem maltratadas, de ouvir palavras que possam ofendê-las. E é esse o mundo que nós estamos vivendo hoje. Quantos jovens estão se afastando da igreja por más palavras, principalmente de pastores e irmãos das próprias igrejas. Então eu aqui, você aí do outro lado, que conhece a palavra, que tem o discernimento e a sabedoria que nós adquirimos de Jesus, temos que buscar ir atrás daquelas ovelhas que estão desgarradas. As ovelhas significa o povo, as pessoas, aqueles irmãos que estão distantes da igreja, aqueles irmãos que não buscam mais estar ouvindo a palavra. Muitos se voltam para o mundo. O mundo que nós vivemos hoje está sendo um mundo pecaminoso. É um mundo que te oferece apenas coisas ruins. Oferece para vocês a droga, oferece para vocês a bebida, oferece para vocês o vício, oferece para vocês a prostituição, a venda dos corpos. É a vida fácil. É a vida fácil que o mundo está oferecendo para os nossos jovens. Quantos jovens estão se voltando aí para o cigarro, para o narguilé, para a bebida, para as drogas, para as prostituições, entre eles? Cadê os profetas? Cadê os líderes? Cadê os missionários? Gente, somos nós. É eu, é você aí do outro lado. Somos nós que temos que buscar sabedoria a Deus para nós irmos resgatar de volta aquela ovelha. Resgatar os nossos jovens. Pais, mães, intercedam pelos seus filhos. Enquanto eles são pequenos, leiam a Bíblia para eles, fale de Deus para eles, fale das maravilhas que Deus pode fazer na vida deles, ao devido tempo que eles forem crescendo, para que quando eles crescerem, eles terem o conhecimento da palavra de Deus e saber qual é o caminho certo a seguir. Irmãos, pais e mães, nós passamos. Eu sou mãe. Eu acabo sendo pai e mãe dos meus filhos. Eu busco por eles sim todos os dias. Sei que eu também passo por lutas, como vocês também aí passam por lutas. Mas nessa palavra Deus fala grandemente não apenas dos líderes e pastores, mas também de nós que somos pais e mães, porque nós somos os líderes de nossas casas. Então nós temos que apacentar as nossas ovelhas. Quem são as nossas ovelhas? São nossos filhos. Amém? Então que nós possamos se voltar para Deus, que nós possamos ser restaurados por esse Deus grandioso. A restauração do rebanho. Porque assim diz o Senhor Deus: eis que eu mesmo, irei procurar pelas minhas ovelhas e a buscarei. Como o pastor busca o seu rebanho no dia que está no meio de suas ovelhas espalhadas, assim buscarei as minhas ovelhas e as farei voltar de todos os lugares em que foram espalhadas no dia nublado e de escuridão. Irmãos, eu vou parar aqui nesse versículo, que é do versículo 34, do 1 ao 12, ok? Amém? Aqui é a ação, o amor e a ausência do egoísmo do verdadeiro pastor são expostas nos versículos 11 e no 16.
Aqui eu procurarei, no 16, tô pulando para o 16, irmãos. Aqui, eu procurarei a perdida e trarei de volta, e a desgarrada enfaixarei a quebrada e fortalecerei a enferma, mas a gorda e a forte destruirei, apacentá-la-eis com juízo. Nesses versículos, a ação, o amor, a ausência do egoísmo do verdadeiro pastor são expostas nos versículos 11 e o 16, né? Porque diz o Senhor: eis que eu mesmo irei procurar pelas minhas ovelhas e as buscarei. No dia nublado e de escuridão, refere-se à vinda da grande tribulação, quando Israel estará à beira do extermínio. Zacarias disse que 2/3 das pessoas serão destruídas. A sua própria terra refere-se à terra prometida a Abraão, Isaque e Jacó, e esta será deles para sempre. A repetição feita dos versículos 13 e 14 foi intencional ao Espírito Santo, procura ressaltar a verdade da sinceridade, paz, satisfação, cumprimento e aceitação. Tudo isso é finalmente feito por causa de um relacionamento correto com Cristo. Isso acontecerá, como já dito, durante a futura era do reino. Eu apacentarei as minhas ovelhas. Fala do tempo, cuidado do pastor, que vigia com cuidado individualizado para cada ovelha, que foi traduzida foi trazida de volta. Cada membro quebrado será enfaixado, cada enfermidade será tratada e com seu meio apropriado de cura. E eu farei que elas repousem. Refere-se a serenidade, paz, segurança, proteção, dependência, confiança e total segurança no Senhor Jesus Cristo, que é o nosso pastor. Jesus Cristo é o nosso pastor. Nós somos a ovelha de Jesus. Se nós ainda estamos na presença do pastor e sabemos e conhecemos a palavra, é aonde nós temos que se voltar e buscar aquelas ovelhas que estão desgarradas. Aquelas ovelhas muitas vezes estão machucadas, muitas vezes estão depressivas, muitas vezes estão doentes, ou às vezes estão o significado das patinhas quebradas. É aqueles que, quando eles se voltam para o vício, quando eles se voltam para o mundo lá fora, eles ficam dependentes daquela droga, eles ficam dependentes daquele vício. Aquele vício é o quebrantado, que quebra as pernas deles. Então é aonde nós vamos ter que buscá-los para nós trazermos até Cristo, até um pastor. Porque ali o pastor vai tratar, o pastor vai cuidar, o pastor vai apacentar. Então que essa palavra sirva de conhecimento espiritual a cada um de vocês. Por quê? Porque existe sim igrejas que entram, pastores e líderes, que não querem se preocupar com as suas ovelhas. As suas ovelhas são os irmãos, sou eu, é você, é os seus irmãos. Não querem se preocupar com o que está acontecendo ao seu redor. A preocupação deles é em dinheiro, é em ganhar, é em progredir com eles mesmos. Que aqui na palavra diz isso. Mas o verdadeiro pastor é aquele que se preocupa com as suas ovelhas, que se preocupa com os seus filhos. Então que nós, irmãos, eu, você aí do outro lado, possamos se voltar para Deus, possamos pedir entendimento, discernimento e sabedoria para sabermos chegar até aquela ovelha e trazê-las de volta para os braços de Deus, trazê-las de volta para dentro da casa dele. Que é isso. Deus nos deixou aqui neste mundo para isso, para que nós possamos conhecê-lo verdadeiramente e levar
aos necessitados a sua palavra, que a sua palavra é o alimento. A palavra de Deus é o alimento para eles. Amém? Que vocês possam ter entendido esta palavra, que vocês possam discerni-la. Que Deus possa entrar na vida de vocês e abençoar a vida de cada um de vocês, como ovelhas, e como líderes, e como pastores, e como seguidores de Deus. Que nós possamos buscar os que estão caídos, que nós possamos buscar os que estão doentes, para que Deus possa curá-los, salvá-los e resgatá-los. Amém? Fiquem todos na paz de Deus nesta manhã, que vocês possam se agradar dessa palavra, que vocês possam compartilhar, que vocês possam se inscrever neste canal, ative o sininho para que vocês possam receber notificações e me ajudar também no YouTube. Amém? Porque eu não estou aqui para levar o que eu quero para vocês, mas eu estou aqui para levar o que Deus quer levar para vocês, o que Deus quer mostrar para vocês. É a palavra dele. Amém? Fiquem todos na paz do Senhor.